Recebemos com muita alegria na edição de hoje o senhor Otávio Depes. Ele é paulistano, vive em Santo André desde a década de 50, trabalhou na Nylon do Grupo Rodia, saudosa Rodia, que tinha um parque industrial fantástico aqui em Santo André, e na Philips. E nos momentos de folga, fotografava o seu bairro, Santa Terezinha, Utinga, toda aquela região, as pessoas, as paisagens. São essas fotos que nós vamos mostrar hoje para vocês. Seu Otávio, obrigado do senhor comparecer. É uma alegria muito grande te conhecer. Olha, e é isso que eu falei, tá certo? Perfeito, perfeito mesmo. Inclusive, antes de trabalhar em empresa, eu trabalhava, de pequeno, trabalhei em farmácia. Ah, tá. Mas um bom tempo em farmácia. Isso tudo. Agora, com registro em carteira, foi no Grupo Rodia e na Philips. Foi no Nylon, isso, Grupo Rodia e na... O senhor fez algum curso de fotografia? Alguém ensinou para o senhor? Não, foi tudo assim, os trancos e barrancos. Né? E o senhor trouxe uma máquina, uma Olympus, né? Pois Olympus. Essa foi a primeira conquista que eu fiz. Sim. Essa Olympus. E com o propósito inicial, exatamente, de fotografar as reuniões de aniversário, de Natal, onde as crianças estavam todas juntas, né? As sobrinhas, né? As sobrinhas estavam juntas. Então a gente estava lá registrando. E, eventualmente, eu tirava foto da evolução. Eu comecei a perceber que o bairro começou a evoluir, a crescer. Uhum. E aquilo foi me assustando, inclusive, deixa eu confessar isso para vocês, porque eu tenho até por hábito de dizer que eu estou ficando sem horizonte. Então está surgindo uma porção de torre e eu estou lá encravado naquela quantidade de torres que estão surgindo. Mas... porque as torres, né, os espigões, né, espigões, eles surgem a partir dos anos 80, mais ou menos, né? Antes era uma Utinga, o segundo subdistrito residencial, aquelas casinhas. Perfeito, perfeito. Cada casinha com seu jardim. No máximo, tinha o quê? Tinha, não sei se é 2 andares que eu vou dizer, vai. Sobrado. Sobrado, isso. Sobrado. Em uns sobrados. E... As ruas não eram pavimentadas? Não eram pavimentadas. A Praça Rui Barbosa tinha o mesmo formato? O mesmo formato, que é um pecado tão grande, vocês vendo, se eles mantivessem aquele padrão inicial da Praça do Rui Barbosa ali, puxa vida, eu não sei quem que foi o urbanista ou que começou aquilo lá, é lindo. A tomada aérea daquela região lembra alguma coisa da França. Deve ser algum francês que começou a trabalhar nisso. Tá. Com o propósito de irradiar, né? Fazer o crescimento da cidade em torno daquela praça. Perfeito. A igreja, o senhor conheceu a igreja antiga? A antiga. Era uma igrejinha modesta, né? Pequena, e o tempo cobrou a necessidade. A população cresceu. Cresceu, né? Sem sombra de dúvida. O senhor tem, por acaso, uma foto daquela igrejinha, não? Não tenho. Eu não tenho... como é que eu posso dizer? Eu posso até dar uma pesquisada. Eu tenho alguma coisa, mas... Então vamos fazer o seguinte, o senhor pesquisa no seu lado e nós pesquisamos no nosso. Perfeito. A gente recorre ao Museu de Santo André, provavelmente eles têm. Então e nessa edição nós vamos mostrar para você a capelinha anterior lá de Santa Terezinha. Mas, senhor Otávio, conta pra gente assim, uma foto que o senhor fez e que o senhor tem uma alegria muito grande de mostrar, uma foto que o senhor tem que te fala assim muito caro, né? Olha, na verdade, o que eu sempre primei, sempre gostei, é exatamente de fotografar a praça, essa praça Carlos Abundante. Que a praça? É Carlos Abundante. Que fica lá em Santa Terezinha. Em Santa Terezinha. Essa eu não conheço, não. Mas é perto das casas populares?
É o início, o princípio de tudo. Porque foi ali, depois mais tarde você pode colocar, que foi ali que o Ulisses começou a jogar futebol. Foi onde Ulisses, o teu irmão, craque de bola do Santo André, pois é. Que também vai falar com a gente aqui no Memória na TV. Mas ele tem muita coisa para contar, muita coisa, e ele tem um acervo fantástico. E ontem ele estava me mostrando, eu falei, poxa vida, isso tudo precisa ser... divulgado, né? Claro, sem sombra de dúvida. É como eu comentei, vamos suavizar o trabalho dos antropólogos, né? Se nós temos tudo registrado, então vai ficar mais fácil para a posteridade ficar sabendo como é que surgiu aquele espaço. E como se desenvolveu. Né? E o desenvolvimento. Senhor Otávio, vamos fazer um exercício. Né? Digamos que a gente seja com um álbum das suas fotografias. Sim. Cita para a gente alguns casos, algumas fotos do senhor, para a gente mostrar nesse programa. Por exemplo, uma foto além da praça. Na praça a gente já está mostrando. Uma outra foto. Puxa vida. Caramba, foram tantas fotos. Ruas. Principalmente ruas, né? A igreja atual. Olha, se eu for falar de rua, eu vou falar da... Lembra que o senhor fez uma seleção que a gente jogou, foi colocado num CD. O que está naquele CD? Alguma coisa, não todas, algumas coisas. Olha, assim, na verdade, à medida que eu ia recebendo as fotos, eu fui escaneando sem ter a preocupação... Sem ter a preocupação de selecionar, né? Tá. Por tema, por rua, por data. Então, a preocupação imediata foi essa. Tá. De manter o acervo. Porque o que estava me deixando meio preocupado é que a foto, o que acontece? Tira-se a foto, não é? Na época, mandava-se revelar, tinha esse trabalho, né? Mandava-se revelar a foto. Íamos, e isso tudo era um material caro na época, né? Exibíamos aquelas fotos, todo mundo via, cada um dava a sua opinião. Tá. Passado esse tempo, o que acontecia? Estas fotos iam para onde? Numa caixa de sapato. Certo. Nessa caixa de sapato, ela ficava anos e anos. E com o passar do tempo, as fotos iam se deteriorando, iam amarelando, enfim. Tá. Aí, mais tarde veio a tecnologia, veio o Photoshop, o sistema digital. Então eu descobri que, puxa vida, se a gente colocar isso num CD hoje e mais tarde trabalhar essas fotos através do Photoshop, nós podemos ter uma volta ao passado. Resgatar todo o passado. Tá certo. Então, de qualquer forma, a gente está mostrando essas fotos. Várias fotos, fotos de paisagens, fotos de família, né? Foto de aniversário. Muitas. Por exemplo, nós temos lá em Santa Terezinha a Sociedade Amigos, uma das mais antigas aqui da região. O senhor chegou a fotografar alguma reunião da Sociedade Amigos? Ai, confesso que não. E futebol? Puxa vida, futebol, eu não fotografei. Sim. Mas eu era amante, tá. Eu vinha comentando, inclusive, do futebol, hoje futsal, futebol society, futebol... Na época a gente conhecíamos como futebol de salão. Isso. E então, onde eu moro, tinha uma quadra, tem a quadra de esportes, onde meu irmão... Ulisses, nossa. Somente quem viu teve a oportunidade de participar e ver o quanto ele jogava. Tá. Só que, para cobrar isso do meu irmão, ele eu não sei se é modéstia ou é característica do atleta, do profissional, ele não se revela. Ele fica meio... Mas vamos voltar às fotos. A gente está falando de fotos. Quero saber as fotos do senhor. Me fala alguma, por favor. Meu Deus do céu.
Uma fotografia que o senhor gosta? Quer dizer, uma série, eu vou falar de uma série que eu fiz. Isso. Que foi a série 3x4, que eu costumo dizer. São várias fotos. Então, toda vez que a gente passava de ano, né? Para entrar na escola, então você tinha que tirar a foto 3x4. E assim foi acontecendo ao longo do tempo. E aí, nesse trabalho que eu estava fazendo, eu resolvi pegar todas as 3x4, colocar numa certa sequência e escanear e passei isso aí para um CD. Então, eu estou falando isso, eu tenho as fotos 3x4 minha e aquelas que eu podia juntar de meus irmãos, né? Tá. Mas eu tinha... Não era preciso ir a um estúdio profissional. O senhor mesmo criou uma forma de fazer as fotos 3x4. Isso, era tudo muito artesanal mesmo. Tá. Né? Fotos do documento, da escola, da carteira profissional. Eu tenho uma coisa que para mim foi gratificante, eu acho importante. Por exemplo, eu tenho uma foto do... não sei se posso chamar de foto aquilo lá, do contrato de quando meu pai fez o seu... Estou sem óculos. Fica tranquilo, pode falar. Então meu pai fez um contrato com a... Ele se tornou um profissional. Então nós temos este registro, né? E aquilo lá, para mim, puxa, aquilo é um tesouro, é um achado fantástico para mim, né? Falei, puxa vida, isso é maravilhoso. Eu sinto, honestamente, eu sinto um profundo orgulho de mostrar aquela foto, falando, olha, isso aqui é meu pai jogando contra o São Paulo, e aqui está o contrato que ele fez na época. Com o São Paulo Futebol Clube. Não, na verdade, meu pai ele era funcionário da Estrada de Ferro Santos de Jundiaí. Certo. São Paulo Highway, se não me engano. Tá. E, na verdade, meu pai trabalhava não é que trabalhava, ele era funcionário da Estrada de Ferro. E a Estrada de Ferro montou um time de futebol. Um time de futebol. E o senhor tem essa fotografia? Nós temos essa fotografia. Como é que chamava o seu pai? José Ulisses da Silva. E a sua mãe? Elizabeth da Silva. Quantos irmãos? Olha, nós somos em 5. O primeiro? A primeira é a Marilena. Maria Helena. É Marilena mesmo. Marilena. A segunda, ou o segundo? A segunda é a Olga, com a qual eu faço aniversário. No dia 20, em dezembro. Na mesma data. Depois vem o meu irmão Ulisses. Certo. Aí vem eu e em seguida a minha irmãzinha caçula, que hoje é vovó. Eu chamo de irmãzinha. Como que ela chama? Eleonice. Eleonice. E a família toda veio para cá, para Santo André, naquela época. Encontrou uma Santo André bem pequenininha. Olha, foi bom ter tocado nesse assunto. Quando nós chegamos a Santo André, estamos se aproximando do Natal. E fomos morar nas casas populares, não é? E uma coisa muito estranha, naquela época era comum usar o lampião. Mas meu pai e uma equipe, os amigos dele se reuniram e resolveram puxar a instalação para que, pelo menos no Natal, a gente tivesse iluminação em casa. Porque, digamos, as instalações básicas nas casas já existiam. Faltava a rede principal, né? E eles conseguiram fazer isso. Isso foi uma alegria imensa para a gente. Imagino. Um outro detalhe que me chamou muita atenção naquela época, olha, é um detalhe tão simples hoje, era o fato de você abrir uma torneira e sair água
porque naquela época era o poço, era né? poço de água. Então era uma situação complicada. Uma coisa tão simples, mas que era tão importante, né, no começo. Né? O detalhe muito importante também era o fogão. Imagina só, nós tínhamos Até então era fogão a lenha, né? Mas quando nós mudamos a popular, era um fogão a lenha, mas era um fogãozinho, era feito com uma chapa de ferro e tal, tinha um lugar lá para você colocar o carvão, mas era um fogãozinho lindo, lindo, lindo. E foram coisas assim que criou uma admiração tão grande. Lá foi um espetáculo. Digo, para mim, como criança, eu falei, puxa vida, que coisa fantástica. Porque o fogão na chácara era de alvenaria, né? Tinha um lugar lá para colocar lenha e tal. Era um negócio muito rudimentar. Pô, você chega ali e tem um fogão. Hoje, o pessoal fala em comprar o gás, né? E naquela época comprava-se sacos de carvão para poder alimentar o fogão. Certo. E era fantástico. Um detalhe muito importante, o meu pai era uma pessoa espetacular. Ele primou muito pela família. Ele tinha por hábito, em determinada época, não era sempre, né? Quando ele estava em casa, então, de fazer o quê? Fazer pastel. 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 Aí ele tinha um lugar para ele fazer pastel, estava meio complicado. Aí ele resolveu fazer uma mesa. Ele fez uma mesa fantástica, só para isso aí. E quando ele ia fazer pastel, era uma festa para todos nós, não é? Porque enquanto ele estava lá fazendo a massa, preparando a massa, era ele e minha mãe, né? Os dois eram fantásticos. Então, parte daquela massa do pastel ensinava a gente a fazer um bonequinho, enfim, a gente ia modelando. Com a massa, né? Isso, com a massinha. Que hoje, eu não sei se continua... Hoje a gente compra tudo pronto no Carrefour, né? Mas é verdade, tudo pronto e tudo colorido. E aquilo lá, naquela época, não. Vou falar uma outra coisa que me lembra também na chácara, é que tinha uma planta que chamava figo. Ela tinha uns espinhos, né? Aí tirava-se aqueles espinhos, aí a gente cortava aquilo lá, a gente cortava, os adultos, né, cortavam pra gente, e eles montavam um sofá, montavam uma cadeira, enfim. Hoje, como você disse, você vai à loja... Industrializado, né? Tudo industrializado. Sr. Otávio, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pois não. Uma proposta. Durante todo o programa, nós passamos essas fotografias que o senhor selecionou para a gente. Perfeito. Essas fotografias estão no programa da TV Diário do Grande ABC e vão estar na coluna Memória falando do seu trabalho. Nós poderíamos tirar uma cópia dessas fotografias e passar para o museu da cidade como obra do senhor para ser perpetuado lá? Poxa vida! Eu vou até antecipar, sem sombra de dúvida, isso aí é um acordo firmado já. E gravado, hein? E gravado, não tem como fugir. Porque, por coincidência ou não, eu escaneei uma foto das casas populares, aí eu de um jornal. Aí tem uma letrinha bem pequenininha, não consegui... Aí eu vi Ademir Médici. É mesmo? Eu falei, quem é esse cara, esse malandro? Mas aí que eu associei as coisas. Eu falei, olha, eu vou estar em contato com... Para mim foi uma satisfação. A alegria é minha. E olha, e devemos isso a uma moça, uma jornalista chamada Rita. A Rita veio aqui no estúdio, está nos ajudando nessa montagem do programa, né? A gente agradece a Rita. Perfeito. E eu quero apertar sua mão. E no encerramento desse programa, nós vamos mostrar durante 2 minutos todas as fotos que não foram apresentadas durante o programa, nós vamos passar agora. Perfeito. Mandando um grande abraço para vocês. Conheci o senhor Otávio, aprendemos com ele. Quantas informações o fogão a lenha, o fogão a carvão, as ruas de terra lá de Santa Terezinha, são coisas
que ficam na memória das pessoas, né? Santa Teresinha de um lado, Vila Helena de outro e assim por diante. Essa é a história do ABC, uma história que está aí para ser contada e que diariamente, na coluna Memória, diariamente lá no Museu de Santo André e nas demais casas de memória da região vai sendo contada. E agora na televisão. Seu Otávio, com sua maquininha, com as suas histórias, foi o nosso convidado. E na sequência nós vamos conversar com Ulisses, o craque Ulisses. Quantas histórias para contar. E na próxima semana, mais um Memória na TV. Até lá.